Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos líderes, a todos os nossos obreiros. Estamos de volta para mais um devocional pastoral voltado para a nossa liderança espiritual. Dando sequência ao nosso tema, razões pelas quais um coração íntegro é tão importante para os líderes. Hoje falarei sobre um outro assunto relacionado ao tema geral e vem a ser a quarta razão, da série que nós estamos abordando aqui. Integridade significa viver a verdade em minha própria vida, primeira, antes de liderar os outros. Ou seja, antes que eu peça que os outros vivam uma verdade, é necessário que esta verdade esteja sendo vivida por mim. O testemunho de Paulo aos Filipenses foi muito preciso, muito direto. Ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Depois de Paulo instruir ao jovem pastor Tito sobre o modo de vida que os cristãos em Creta deveriam estar vivendo, a maneira como os homens, as mulheres, as pessoas mais idosas e os mais jovens, como eles deveriam se portar, viver de modo digno, Paulo orienta, Paulo instrui, mas depois que Paulo dá a Tito todas as recomendações sobre o como aqueles irmãos deveriam estar vivendo, Paulo diz para Tito assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então, veja que Paulo se preocupa, sim, em que Tito esteja instruindo de modo espiritual, bíblico, sendo bem coerente com aqueles amados irmãos daquela igreja, mas Paulo faz essa observação, que ele fosse o exemplo para aquela igreja, que aqueles irmãos vissem nele a verdade sendo vivida primeiro, a verdade que ele estava instruindo-os a viverem. Então, meus irmãos, aqui fica então uma lição para nós, que nós não podemos exigir dos outros o que não estamos vivendo. Primeiro, precisamos viver a verdade, para depois instruir para que as pessoas vivam esta verdade. O ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não serve para um líder cristão. Não serve. Isso pode servir para outras realidades da vida que, infelizmente, será um péssimo exemplo, porque as pessoas estão preocupadas, como eu já disse anteriormente, em observar o modo como nós estamos vivendo para então ouvir as nossas palavras. Então, meus irmãos, precisamos primeiro permitir que a verdade seja vista em nós. Alguns, para justificar o seu defeito de caráter, até tentam usar a Bíblia, fazer mau uso das Escrituras. Quando alguns apontam alguns dos seus erros, quando alguns dos seus erros são apontados, eles pegam um versículo da Bíblia, torcem o sentido do texto. Lá de Hebreus capítulo 12 diz: olha, não olhe para mim, olhe somente para Jesus. Mas na verdade,
o que o texto lá está dizendo é que nós devemos olhar para Jesus, porque só Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus ali, olhar no sentido de ter nele a única garantia de salvação. De maneira nenhuma o texto está nos autorizando a errar, a pecar e depois tentarmos nos esconder atrás das nossas falhas, dos nossos erros naturais, porque somos pecadores, enfim. É claro que o erro é possível. É possível falharmos, é possível pecarmos. Não há homem que não peque, a Bíblia diz isso. Mas um líder cristão, como todo cristão, não pode viver na prática do erro, na prática do pecado. João diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não somente pelos vossos, mas pelo pecado de todo o mundo. Então, meus irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, fugir da nossa responsabilidade. As pessoas estão olhando sim para nós. As pessoas estão sim observando o nosso modo de viver. Não tem para onde esconder. Quem está numa posição de liderança é sim observado, é visto. As pessoas vão realmente prestar atenção no nosso modo de agir. E é bom que elas pensem assim. É maravilhoso as pessoas terem realmente essa expectativa a nosso respeito. Porque, sendo assim, elas compreendem que realmente ser um líder espiritual na igreja é realmente uma grande responsabilidade. E que nós precisamos viver com todo cuidado para não servirmos de maus comentários, de escândalo para os demais. O apóstolo Paulo, ele teve o cuidado de viver de modo digno em todo o seu tempo. Mas há um texto que está lá em Atos capítulo 20, quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, após ter passado ali um tempo pregando, ensinando a palavra de Deus, Paulo então profere um discurso de despedida. E é comovente esse discurso dele. Capítulo 20, versículo 18 em diante, diz assim: e quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 26 e 27. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano ou conselho de Deus. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo tinha então, meus irmãos, com isso autoridade para instruir aos demais obreiros, aos demais pastores que estavam iniciando o seu ministério, aos demais líderes. Por exemplo, Paulo tinha com isso autoridade para instruir Timóteo acerca de como ele deveria
estar procedendo e vivendo perante os irmãos. Ele diz: sê tu, pois, o exemplo em tudo dos fiéis. E também orientou a Timóteo como ele deveria selecionar, consagrar, impor as mãos sobre aqueles que afirmassem possuir uma chamada divina, ou que estivesse evidenciando esta chamada. E Paulo então estabelece quais são as qualificações daqueles que vão servir a igreja do Senhor. E ele diz isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. E vamos entender, meus irmãos, que as qualificações que são apresentadas ali para o corpo ministerial da igreja, para os diáconos e os presbíteros que estão sendo apresentados ali, meus irmãos, as qualificações ali servem para todos os líderes, para todos os obreiros na casa do Senhor. Paulo não está falando somente para diáconos, diaconisas, presbíteros. Não, Paulo está falando, o que Paulo está dizendo ali, embora ele esteja falando diretamente para estas pessoas, como que elas deveriam ser, mas os critérios, os princípios apresentados ali, meus amados, eles são aplicados e devem ser aplicados a todos aqueles que exercem uma liderança na igreja. E Paulo inicia o texto dizendo que o bispo deve ser irrepreensível. Ser irrepreensível vem a ser, então, a qualificação primeira. E a partir dela é que nós vamos desenvolver todas as demais exigências para ser um líder eficaz, aprovado por Deus na casa do Senhor. Ser irrepreensível. Alguém de quem não se tenha isso aqui a dizer. Não tenha arranhões no seu caráter. Se alguém deseja ser um líder cristão bem-sucedido, deve aceitar o desafio de ser o primeiro a cumprir a palavra de Deus. Quando nós ensinamos a palavra, quando nós pregamos a palavra, os desafios propostos naquele sermão devem ser desafios primeiro para quem está pregando. Eu que prego, você que prega, nós que ensinamos, devemos ser os primeiros a serem desafiados pela palavra que está sendo ministrada. Como costumamos dizer, antes da palavra cortar lá, ela vai cortar aqui. Antes dela perfurar lá, ela vai perfurar aqui. Então nós temos que tomar esse cuidado para não estar dizendo para as pessoas fazerem aquilo que nós não estejamos dispostos a fazer. Não vamos exigir dos outros aquilo que nós mesmos não estamos sendo obedientes em praticar. Quando Jesus, então, se nós queremos ser um líder bem-sucedido, devemos aceitar primeiro o desafio de ser o primeiro a cumprir a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Primeiro, falar a verdade. Depois, exigir que os outros falem a verdade. Primeiro, seja honesto. Depois, exija honestidade. Primeiro, seja santo. Depois, exija santidade. Quando Jesus quis que os discípulos aprendessem a servir uns aos outros, Jesus deu uma aula prática para eles. Aliás, Jesus já vinha ensinando isso há muito tempo, mas chegou um momento em que Jesus deu uma aula prática. Jesus, então, se pôs a lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus, terminado de lavar os pés dos discípulos, em João capítulo 13, versículo 15, Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, meus irmãos, vamos à semelhança de Jesus, nos dar como exemplo. Vamos permitir que o Evangelho seja verdade em nós. Vamos permitir que a palavra seja cumprida primeiro em nós. Vamos permitir que
o ensino seja eficaz na nossa vida, primeiro, para depois termos uma expectativa que este ensino seja verdade e seja praticado também por aqueles que nos ouvem. Amém, meus irmãos? Então, terminando, antes de liderar bem os outros, devemos aprender a liderar bem a nós mesmos. Antes de liderar bem os outros, devemos aprender a liderar bem a nós mesmos. Vamos orar? Senhor, te adoro, bendigo ao teu nome, exalto a ti na beleza da tua santidade. Te agradeço pelo momento de reflexão, de meditação da palavra que estou tendo juntamente com os obreiros, com os líderes da tua casa, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja falando ainda profundamente aos nossos corações. Que esta palavra que é a verdade, ela seja a verdade primeiro nas nossas vidas, antes de dizermos para os outros, para que pratiquem-na. Ó Deus, que o Espírito Santo tenha plena e total liberdade para nos confrontar, para que então possamos dizer às pessoas, para que elas abram o coração e permitam serem confrontadas pelo Espírito. Ó Deus, que o Evangelho cause transformações profundas em nós. Ó Deus, para que tenhamos então autoridade para dizer às pessoas, para que permitam que o Evangelho também as transforme. Ó Deus, eu te peço, nos ajude a sermos líderes exemplares, líderes eficazes, líderes cujas vidas estejam sendo impactadas primeiro com a palavra de Deus. Eu te peço essas bênçãos e por elas eu te agradeço, no santo e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, que a bênção, a graça de Deus seja sobre nós hoje e sempre. Até o próximo devocional, querendo Deus.